Olá, meus queridos, tudo bem? Agora começamos a nossa primeira preparação, né? Nossa primeira aula sobre o batismo, né? Das quatro aulas que nós queremos ministrar para vocês, para que a gente possa aprender juntos esse tão importante sacramento que o Senhor nos deixou. Os dois sacramentos principais são o batismo e a Santa Ceia. E neles estão ligadas toda a verdade de Deus para a nossa salvação. Então, estamos aqui começando, não quero ter uma abertura muito longa, porque nós temos muito para falar e muito para compreender também. Então, vamos deixar registrado essa aula, essa preparação, esse entendimento da razão pela qual o Senhor pede que nós nos batizemos. O que significa, o que representa o batismo, né? Então, nessa primeira aula, eu quero dizer que essa preparação, né, nós visamos entender as informações a respeito do batismo, que elas não se limitam a informações religiosas, dogmáticas, que são dogmas, são verdades de uma só religião, né? E o dogma é isso, é uma verdade factual, é uma verdade, é um fato que determina aquela religião. Não é isso, o batismo não representa isso, né? E de uma crença, né? É assim e ponto final. Nós não somos robôs e nem autômatos que devemos obedecer aquilo que nos dizem sem contestar. As escrituras, elas se permitem ser confrontadas. Então, por isso que nós ensinamos, para que as pessoas não vivam em heresias, não vivam levadas por ventos de doutrina, levados por homens. Nós temos que confiar no que as escrituras nos dizem. E Deus, Ele preparou, Ele deixou pessoas que nos ensinassem, para que nós ensinássemos e para que vocês, aprendendo, ensinassem a outros. É assim que funciona o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então elas não estão contidas em fatos contemporâneos, em coisas atuais dessa era, não foram inventados agora, nem por homens, assim como o casamento também não é inventado por homens. O casamento é uma instituição divina, né? E é uma ordenança dada por Deus. Não começam no batismo de Jesus somente. Nossa, Alan, não é só no batismo de Jesus, eu pensei que era só quando Jesus se batizou, ele deixou o batismo para nós. Não, o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, já tinha instituído o batismo como um caminho para a salvação. E é uma figura de ordem inquebrável e indispensável na vida cristã de qualquer pessoa, tá? Para a comunhão com Deus e para a obra de redenção, que é que a obra de redenção seja concluída em nós. E um fato muito interessante da preparação do batismo, dessa ordenança que o Senhor nos dá. Nós ensinamos, né? Ensinamos a verdade, ensinamos o conhecimento e a capacitação, mas não tem prova. A prova, quem dá a aprovação é o próprio Deus, né? Então é preciso que aquela pessoa que está propondo se batizar, ela tenha tido verdadeiramente um encontro com Deus, né? Esteja disposta a seguir por esse caminho maravilhoso e tão difícil que é o do ser cristão. Então vamos lá. O que representam as figuras bíblicas? Eu quero falar um pouco a respeito disso, porque é um ensino que eu tenho dado constantemente. Isso é muito importante para nós compreendermos o que está à nossa volta. Porque nós existimos, porque o mundo existe. Então Deus, na Terra, ele se expressa por meio de figuras. Tudo que Deus criou tem um significado e uma representação. E isso torna o Evangelho fácil. Ele se deixa conhecer e a sua vontade por meio de tudo que foi criado. Por isso que Jesus nos ensinou a oração em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então Deus imprimiu toda a sua vontade na terra, em tudo que existe. E isso, nós aprendendo isso, nós temos, assim, percorremos um caminho enorme para poder entender todas as coisas que Deus tem para nós. Então, por exemplo,
Quando a gente fala de água, quando a Bíblia fala de água, ele fala da palavra, ele fala do Espírito Santo. Quando ele fala de fogo, ele fala de inferno, de condenação e de juízo. Quando ele fala de pedra, ele fala de Cristo. Ele fala da igreja, de nós, de pessoas que somos pedras vivas para a edificação do templo. Quando ele fala de corpo, ele fala da igreja. São metáforas, simbolismos, figuras que nos fazem entender o que Deus quer dizer para nós, o que ele quer para nós. Quando ele fala de espada, ele fala da palavra, né? Então, Deus, na sua linguagem, por meio de si mesmo, dos seus profetas, dos patriarcas, por meio dos apóstolos e por meio da sua igreja hoje, ele fala assim, ele se comunica assim conosco para que nós possamos entender. Mas toda a terra, tudo que existe foi criado, também foi criado com essas figuras, para que Deus pudesse se expressar ao homem. Todo ser vivo precisa de água. Então vamos lá, olha a figura da água. Então toda vez que eu vou limpar minha piscina, eu percebo o seguinte, por mais que ela esteja limpa, eu encontro nela centenas de insetos, e pequenos insetos, grandes e pequenos, mas na maioria muito pequenos. E eu vejo que eles estão mortos. E eles morrem porque eles precisam da água. E mesmo em face à morte iminente, eles não se afastam dela. Todo ser vivo precisa de água para viver. Assim também nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Viu a figura? Como é representada a água pela palavra? A palavra que dá vida, que nutre de água, né? Que mata a sede, que sacia a sede de todo ser vivo. Assim, a palavra sacia a sede da humanidade, dos homens. A figura disso é que Cristo, que Jesus é a palavra, sustenta todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, o batismo na água significa que os nossos pecados morrem por meio da palavra. Nós morremos na palavra de Deus por causa da sua vontade, né? Não pelo batismo em si, pela água líquida, mas pela representação que ela tem. A obediência à palavra. Quando nós obedecemos e dizemos, eu aceito ser batizado porque eu creio em Jesus, então ali eu estou fazendo um simbolismo de que pela água, pela palavra de Deus, eu morro para este mundo. Então, em Colossenses 1,17 diz assim, e ele é, Jesus, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, veja, a água ela cai do céu, molha a terra, irriga as plantas, sacia a sede dos animais, sacia os insetos, as plantas, faz frutificar os frutos, não é? Faz com que os minerais sejam transportados, enfim, a água dá vida ao planeta. Assim também a palavra de Deus dá vida a tudo que existe. Esse é o simbolismo da água. Por isso a água do batismo. Quando você morre na água, você se submete à palavra. Você se submete às ordenanças de Deus. Olha que simbolismo tremendo. Você nada mais está fazendo do que aceitando as condições de Deus de se separar do mundo. Romanos 6,4 diz, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Que morte? Na morte dele. Assim como ele morreu, nós também o imitamos na sua morte. Morremos a morte dele para este mundo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo é isso. Você morre por meio da obediência à palavra, na água, e quando você sai dela, você ressurge. Assim como Cristo morreu e ressurgiu, você morre pela palavra, nas águas, e ressurge das águas pela palavra para a vida eterna. E da mesma maneira, quando você sai dela, como eu disse, por meio da mesma promessa, da promessa que morrendo em Cristo, tem a garantia que Deus te ressuscitará no último dia. Romanos 6,5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, você morreu? Seu corpo físico morreu?
Você está apodrecendo? Não, é uma semelhança, uma figura. Então, na semelhança, igual ele morreu na cruz, nós morremos também para o mundo, através do sepultamento na água. E assim, certamente, teremos a semelhança da sua ressurreição. Essa é o simbolismo todo ali da figura do batismo, ok? Para Nicodemos, Jesus diz assim, em João 3, 5, 6. Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, ou seja, por meio do selo da promessa que Deus dá a todo aquele que crê em Cristo Jesus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? Nascido da carne é você e eu. Somos nascidos do nosso pai e da nossa mãe. Nós não somos filhos de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está explicando para Nicodemos. Aqueles que são filhos de Deus são nascidos do Espírito. São nascidos do quê? Da morte de Jesus Cristo, da sua adoção que ele fez. Ele nos adotou como filhos para Deus, porque ele é o unigênito do Pai, ele é o único filho de Deus legítimo. Nós somos adotados por meio da sua morte. E isso acontece na figura do batismo, quando nós aceitamos essa oferta que ele fez. Então, a partir desse momento, nós nascemos não do nosso pai biológico, nem da nossa mãe biológica, nós nascemos de Deus por meio do Espírito Santo. É isso que ele disse para Nicodemos, ele ensinou como é que nasce o Filho de Deus. Para a samaritana, em João 4, ele diz assim, ó, então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem está lhe pedindo água, você pediria a ele, e ele lhe daria a água da vida. Essa história acontece quando Jesus encontra com a samaritana no poço, e ele diz, dá-me de beber. E aí começa aquela discussão. Então, em determinado momento, ele diz isso para ela. Se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria. O Senhor, aí ela disse, o Senhor não tem balde para tirar água. E o poço é fundo. Como é que o Senhor vai conseguir essa tal da água da vida? Ela não sabia do que ele estava falando. Nosso antepassado Jacó, veja que ela está se remetendo ao pai físico, ao pai biológico. Nos deu esse poço. Ela se julgava filha de Deus, se julgava religiosa porque ela era filha de Jacó, e não no nascimento que Jesus está propondo, que propôs aqui para Nicodemos. Ele, os seus filhos, os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, prestem atenção, quem beber desta água, que é essa aí que você está falando, de Jacó, terá sede, porque é nascimento carnal. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, ele estava falando do Espírito Santo, que ele dá a todo que crê genuinamente nele. Que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nessa pessoa uma fonte de água que dará vida eterna. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor, né, entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos dá o Espírito Santo. Então, a água da vida, que é o Espírito, nos dá vida para a vida eterna, ela jorra para a vida eterna, né, dentro de nós. Não nos outros, não. É um fruto que é gerado em mim e em você, ok? E aí ela pediu, então me dá dessa água para eu não ter que vir mais aqui buscar dessa água. E aí a conversa se desenrola toda adiante, como você já deve saber, se não sabe, depois leia. Mas ali o Senhor revela para nós, está revelando para nós como funciona a adoção, a dádiva da vida eterna para os que creem. No deserto, em 1 Coríntios 10, Paulo diz aos coríntios assim, e todos quem? Os que estavam caminhando no deserto. Beberam da mesma bebida espiritual, quando o povo saiu do Egito, quando Deus tirou eles do Egito. Então Paulo está dizendo o que aconteceu ali. Veja que a água, que a que Deus se refere, ela não acontece só no batismo de Jesus. Ela já acontece aqui muito antes,
quando o povo está caminhando para Canaã, saindo do Egito. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Que bebida? A palavra. Porque bebiam da pedra espiritual. Olha a pedra aqui, ó, que o seguia. Nossa, mas a pedra anda? Não, é uma metáfora, um símbolo. A pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Paulo nos explica. Que pedra? A rocha, nossa fortaleza, nossa torre forte, é Cristo Jesus, que é a palavra. Então, essa pedra o seguia o quê? Através da nuvem, através da coluna de fogo, falando com Moisés, né? A palavra de Deus ali sendo derramada sobre Moisés, para que Moisés conduzisse o povo. É isso que Paulo está falando. É essa pedra espiritual. Mas ele dá um alerta. Ele diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados. O que é prostrados aqui? Prostrado não é ficar assim de cara no chão, não. É morreram. Prostraram-se no deserto. E essas coisas foram exemplos para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles desobedeceram a palavra, mesmo após terem sido retirados do Egito, batizados no Mar Vermelho, né? E levados ao deserto, sendo alimentados pelo próprio Deus, pela palavra, eles a rejeitaram e perderam a sua salvação. Então veja, a salvação não é algo garantido por dogmas, por sacramentos, não. Você pode se batizar, você pode tomar a Santa Ceia e mesmo assim se portar como alguém que não é salvo. Então a salvação é uma graça que Deus te dá, porque só pode ser feita por meio de Cristo, que nós vamos ver agora, e por meio da obediência a Ele. Mas essa obediência é até o fim. Não basta você simplesmente vir para a igreja não vai te salvar, mas é a sua conduta diante de Deus ao longo da sua vida. Então, para que nós possamos entender como que nós passamos por batismo, nós temos que entender primeiro o plano da redenção. Então, a minha pergunta para você: nós somos filhos de Deus? Para entender o batismo, nós precisamos entender o plano de Deus. Nós não nos tornamos filhos de Deus quando nós nascemos, como eu disse agora anteriormente, como quando nós somos gerados por pai e por mãe, ou se preferir, como se diz, né? Eu também sou filho de Deus, né? Todos somos filhos de Deus, eu sou filho de Deus também, eu tenho direitos, né? Será que você é filho de Deus mesmo? Então entenda uma coisa de uma vez: Jesus é Deus. Ele não pode se tornar filho de Deus, filho de si mesmo. Jesus é a palavra, ele é o verbo eterno. João diz, e no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus. Ou seja, ele estava lá antes do princípio, antes de fundar a terra. E o verbo era Deus. Então Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é um com o Pai, um com o Espírito Santo, né? Então eles são uma pessoa, um Deus somente, com três personalidades distintas. Cada um tem a sua função específica na criação. Deus é assim como ele te fez um ser triuno também, que contém os três atributos da Trindade, que é corpo, alma e espírito. Então João 1, ele fala sobre Jesus, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu quero explicar por qual razão Jesus é Filho de Deus. Ele não é Filho de Deus porque ele foi gerado por Deus. Ele é Filho de Deus por outras atribuições. Então diz aqui, João 1. Estava ele no mundo. Quem? Jesus. E o mundo foi feito por intermédio dele. Como que o Filho de Deus pode ter feito o mundo? Porque ele é a palavra que deu origem a todas as coisas. E o mundo, a humanidade, os homens, não o reconheceram. Ele veio para o que era seu, para os judeus, para o povo da promessa.
e os seus, os judeus, não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue. Que sangue? Macho e fêmea, pai e mãe, nem da vontade da carne, que é o desejo de ter filhos dos homens, nem da vontade do homem, que é o varão, mas de Deus. Então veja, nós nascemos por meio da revelação de Cristo, que Cristo é o Messias e o nosso Salvador. Então Jesus vem e nos adota como filhos para Deus, né? Porque nós, até esse momento em que aceitamos Cristo como Senhor das nossas vidas, até o fim das nossas vidas, e nós não nos tornamos filhos de Deus. A humanidade caída e pecaminosa não pode ser filha de Deus. Os filhos de Deus têm que ser regenerados por Cristo Jesus. Filhos adotados. É isso que veremos daqui por diante. O que essas palavras significam? Como nasce um filho de Deus? A figura aqui representada é de que por meio da sua perfeição, por meio dessa obediência de Jesus, mostrando como um filho de Deus deveria se portar. Veja que ele vem, né, se batizar, né, no Rio Jordão com João, né, por meio de João, e obediência, né, como Deus encarnado, ele pode oferecer a Deus um sacrifício perfeito. Então ele se tornou obediente, né, a Deus como humano. Deus se sujeitou à forma humana, obedecendo em tudo para poder ser o nosso ajudador, o nosso salvador, para nos perdoar os pecados. Não havia outra forma, a não ser perdoar o pecado de Adão, de onde a morte foi gerada. Adão era um homem. Não existe homem que não peque. Todos nós pecamos, pois todos nascem geneticamente de Adão, da união sexual de homem e mulher. Você, de alguma maneira, você veio da genealogia de Adão. Então, por meio da carne, você morre. Ok? Então, não existe homem que não peque. Todos nascem geneticamente de Adão, da união sexual homem e mulher, e morrem pelos seus pecados. E deve morrer pelos seus pecados. Esse é o castigo que Deus deu a Adão. Então, como Deus resolve esse problema? Alguém tem que morrer no lugar do pecador, senão você precisaria morrer. Como Deus pode resolver absolver um criminoso condenado à morte? Se eu e você somos condenados à morte, como que nós podemos pagar pela nossa vida, se não há nenhum justo sequer? Em Romanos 3, diz assim: pois que somos melhores do que eles, falando dos judeus? De maneira nenhuma, para que ninguém se considere diferente ou melhor, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nem um só. Porquanto, pelas obras da lei, ou seja, pelas nossas benfeitorias, pelas nossas boas obras, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Na lei está escrito: se eu mentir, eu peco. Se eu roubar, eu peco. Se eu invejar, eu peco. A lei mostra o meu pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, todos quem? Toda a humanidade. Todo que vem de Adão é pecador e merece morrer. Então Deus é um Deus justo, correto? Seria justo, você acha justo um juiz justo que deve julgar retamente, entrar num presídio, ladrões, assassinos, estupradores, genocidas, corruptos, toda sorte de pessoas presas ali por crimes terríveis, hediondos, condenáveis à morte. Ele abria a cela e dizia para o criminoso: pode ir embora, você está livre. Não. Um juiz justo aplicaria a pena, no caso que nós estamos falando, a pena de morte ao condenado. Compreende isso? E não pode simplesmente dizer está livre. Alguém tem que pagar o preço
por aquele crime. Deus, sendo justo também, deve condenar-nos pelo pecado. E ponto final. Então, para perdoar o pecado do homem, só alguém que fosse justo, perfeito e sem pecado deveria morrer no lugar dos pecadores para punir o pecado. Porque Deus precisa punir o pecado para que ele seja justo. Ok? Então, quem que não tem pecado? Como eu disse, todos. Mas Deus não tem pecado. Então, somente Deus é sem pecado e santo. Como ele resolveu o problema do condenado, dos seres humanos pecadores? Ele anulou nossa pena? Ele disse, tadinho do Alan, coitadinho da Gabriela, do Edmilson, coitadinho, eu vou perdoar eles. De modo nenhum. Ele mesmo, o próprio Deus que gerou a morte, veio em forma humana para pagar pelos nossos pecados, para nos perdoar os pecados. Por isso eu disse nessa semana, perdoa as nossas dívidas, não é assim o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso semelhante. Porque Deus nos perdoou sem merecimento. Então nós devemos perdoar o nosso semelhante. Viu a figura? Filipenses 2 diz assim, o qual subsistindo, mesmo Jesus, né? Subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus. Ele veio em forma de Deus, né? Mas se encontrava em forma humana. Então ele subsistia em forma, ele não deixou de ser Deus, Jesus, por estar em forma humana, né? Ele não considerou ser igual a Deus, coisa que ele tinha direito de fazer. Mas para quê? Para que ele pudesse, na mesma semelhança de homem, pagar pelo seu pecado. Olha o que Jesus fez por você. Olha o que Deus fez por você. Tornando-se semelhante aos homens. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente. Obediente o quê? É isso que eu disse. Ele se submeteu. Ele subsistia em forma divina, ele era Deus, mas ele se submeteu, tá? À forma humana, humilhando-se, né? Obediente, ele agiu de maneira a que a sua atitude levasse-o à morte para pagar pelos seus pecados. É isso que está dizendo, obediente, né? Deus não se submete a ninguém, né? Quando diz obediente, é porque ele levou a cabo, até o fim, o propósito de te salvar, de morrer por você. Isso significa obediente. E aqui está a figura do filho, porque ele está se submetendo ao Pai, se submetendo àquele que criou todas as coisas, a quem tinha idealizado o plano. O filho, a palavra, obedeceu até o fim. E ele fez isso de graça. Você não tem como pagar isso. Foi gratuitamente que ele veio. Jesus não deixou de ser Deus por estar em forma humana, mas ele deveria permanecer assim para cumprir o propósito de substituir você. Se ele usasse algum poder divino, por isso que Paulo fala em Filipenses, subsistindo. Ele era, mas ele não arrogou, ele não tomou como, usou os seus poderes divinos. Entende isso? Se ele usasse algum poder divino, não seria um sacrifício justo, não seria homem por homem, seria Deus por homem. E ele tinha que pagar o preço que ele mesmo havia exigido, a morte. Então ele paga o preço que ele mesmo requeriu. Isaías 53:5 fala muito sobre isso, fala perfeitamente sobre isso. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo sofrimento dele, pela morte dele, nós fomos perdoados, sarados dos nossos pecados. Quando você perdoa alguém que te feriu, você não assume toda a culpa, todo o dano, todo o mal que a pessoa fez para você? A pessoa chega para você, te pede perdão, porque ela te roubou, porque ela te
te ofendeu, porque ela te deu um golpe, e aí quando você perdoa, você não assume todo o dano? Foi isso que Deus fez. Ele pagou por nós pelas próprias exigências que ele tinha determinado. Morreu a nossa morte. Por isso que ele diz, perdoa também, porque eu te perdoei sem você merecer. Efésios 2 diz sobre isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, eu e você não éramos boa coisa não, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós fomos salvos gratuitamente. Então Jesus, ele não nasce de uma união sexual, ele não é filho de Deus porque ele nasceu de José e Maria, mas ele é o verbo, Deus implantado pelo Espírito Santo em Maria, sem a união de José e Maria. Então Deus vem por meio de uma mulher, assim como uma mulher caiu no Éden, assim também ele vem por meio da mulher, para substituir aquele Adão caído, né? Os filhos caídos de Adão e Eva. O verbo Jesus é gerado em Maria, por isso ele se chama Emanuel, Deus conosco. Deus se fez ossos, carne, músculo e sangue. Ele não deixou de ser Deus, mas subsistia num corpo de homem como Deus. A união se chama, a união dessas duas naturezas se chama união hipostática. 100% homem e 100% Deus. Lembre-se da palavra subsistir. Ele subsistia em forma humana. Então significa que o próprio Deus, de forma justa, condenou o homem à morte. Condenou Adão à morte. Se você comer do fruto, você morrerá. Ele comeu e morreu. Agora, o próprio Deus vem em forma de homem para pagar a dívida que ele mesmo tinha criado. A dívida do homem. Seria isso alguma coisa extraordinária? É maravilhoso, não é? É muito grande essa verdade. E é muito mais do que extraordinário. Não tem palavras suficientes para expressar uma realização dessa envergadura. Por isso que Paulo chama isso do grande mistério. Um mistério que Cristo morreu por nós. Não é mistério, é revelado, mas é um mistério no sentido de que o 99% da humanidade não compreende essa verdade. Então se torna um mistério para os que estão cegos, para aqueles que morrem. Mas para que nós que somos vivos, é vida eterna. E por essa razão que a mensagem do Evangelho não pode conter outro personagem. Não tem como você encaixar dentro dessa verdade, desse Evangelho, desse fundamento, que Deus salvou a humanidade por graça. Ele fez esse papel. Não tem como você encaixar aqui nenhuma outra religião. Não cabe nessa mesa, não cabe nesse evangelho um intercessor qualquer humano. Não cabe divindade nenhuma. Não cabe nenhum tipo de idolatria. Não cabe nenhum tipo de valor que você possa dar. Não cabe boas obras. Nada se encaixa no Evangelho de Deus, a não ser Cristo Jesus, que é a nossa redenção. E esse plano foi feito pelo Deus triuno. O Pai elaborou o plano, o Filho realizou o plano e o Espírito Santo concluiu o plano. O Deus único, triuno, fez isso. Não cabe outra divindade aqui. Então, se você entende isso, pretende receber este Deus, essa redenção aqui, que prenuncia o teu batismo, que é uma revelação prévia do batismo, então você precisa adotar esse evangelho por completo. Romanos 11:36 diz, porque dele, de quem? De Cristo. Por ele, haja luz. Ele criou todas as coisas. Por intermédio dele, tudo que existe foi criado. E para ele, para Jesus. Deus disse, assenta-te à minha direita até que eu coloque
os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Tudo é Cristo. Tudo se concentra na pessoa de Jesus Cristo, para a glória do Pai, no poder do Espírito Santo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não há mérito de criatura nenhuma. A glória é toda dele, é de graça. Se você colocar qualquer coisa, se você tiver ídolo, se você tiver uma religião, você tem que abandoná-la por causa de Cristo. Paulo diz, eu tenho todas as coisas como esterco. Ele usou o termo mais baixo de algo que pudesse ser mais indigno. Ele disse que tudo que ele tinha, tudo que existia, ele tinha como esterco, uma coisa desprezível perto da glória de Cristo Jesus. Olha o apóstolo Paulo usando essas palavras para nos expressar a importância e a impossibilidade de substituição do evangelho por qualquer outra coisa. Então, entenda uma coisa de uma vez por todas. Você precisa abandonar o mundo e todas as religiões que você tem, se você tem alguma delas, para poder fazer parte da filiação e se tornar um filho de Deus, para que você possa então entrar no reino de Deus. Eu sinto te dizer, não há outro jeito, não há outro caminho. Por isso, a minha abertura é sobre a redenção. Sem redenção, você não tem como passar para o batismo. Sem essa verdade, sem receber essa verdade, não tem como você passar para o batismo. Porque o batismo é o reconhecimento disso. Essa redenção acontece antes. Você é salvo antes. Você é regenerado antes, pela fé. Não são as águas do batismo que fazem esse papel. Então agora, se você é redimido, se você aceita essa verdade, se você confessa somente Cristo, somente essa verdade como tua salvação, então nós podemos ir para o batismo. Então a importância do batismo. Nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 até o 17. Perdão, do versículo 3 até o versículo 17. Ok? E eu vou, ao mesmo tempo que vou fazendo a leitura, vou fazendo a explanação de cada um dos versículos para que você entenda. Ok?